Fala pessoal, aqui quem fala somos nós, a Isabela, Bianca, Cláudia, e juntas nós somos o Pode Mais. Os nossos podcasts vão sair no YouTube e no Spotify, e no Instagram nós vamos postar todas as novidades. Então, nós teremos episódios com convidados que farão a diferença significativa, porque com experiências compartilhadas, nós sempre podemos mais. Isso mesmo. Vamos lá, agora esse primeiro episódio, né? É um episódio mais descontraído, digamos assim. Nós queremos contar para vocês um pouquinho de por que estamos aqui. E toda essa ideia surgiu com a senhora aqui do meu lado, Isabela Barbosa, doutora Isabela Barbosa. Vai ficar com vergonha. Quem vê pensa. Isa, conta pra gente, conta pro pessoal por que você teve a ideia do Pode Mais, como foi o desenrolar disso. E aí a gente vai complementando, né? Porque daí no meio da história eu e a Claudinha aparecemos. A gente entra. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Há uns meses atrás, acho que uns 3, 4. Foi, mais ou menos. Foi mais ou menos assim. Eu adoro conversar. Quem me conhece sabe. Mas não dá corda, porque se não der dá corda assim, não. não. E aí eu tava pensando, cara, basicamente na minha vida eu trabalho, vou pra casa e converso com as pessoas. E converso muito com os pacientes. E eu fiquei pensando o que a gente poderia, como mulher, né? O que a gente poderia somar. E eu falei, por que a gente não faz um podcast? E para isso, para conversar, para inspirar e ajudar pessoas, eu precisava da companhia de pessoas que também tivessem, eu digo que uma filosofia parecida com a minha. Não precisa ser o mesmo pensamento, é claro, mas estar na mesma congruência. E eu falei, comecei a olhar, né? Bianca eu conheço desde faz um tempo, Cláudia também, já estudamos juntas. Eu falei, cara, que mulheres que eu admiro, que eu falo, dá para eu ressignificar alguma coisa dessa pessoa e levar para minha vida. E basicamente foi daí que surgiu essa ideia. Aí eu falei, Bianca, mandei uma mensagem, o que você acha de fazer um podcast só mulheres? Começamos inicialmente com esse propósito para inspirar e ajudar pessoas. Bianca mandou, topo. Fui lá, Cláudia. E aí, tudo bom? Fazia um tempo que a gente não conversava frequentemente. Cláudia tinha falado comigo no Instagram. E ela falou assim, eu super topo. E aí eu falei, tá, então vamos mexer. E aí eu fiquei com essa ideia em mente, né? Fui planejando. Só que eu tinha dado uma interrompida. A ideia deu uma dormida. Deu uma dormida, porque muita coisa, trabalho. Um hiato ali no meio. Um hiato no meio. Bianca Quando apareceu. do nada. Não sei porquê também. Foi... Ai, de cabeça. Essa sou eu. Ai, quem conhece sabe que essa é a Isabela mesmo. Enfim, mas aí teve um dia que me deu um twin, assim. Falei assim, opa, eu acho que eu respondi o stories teu. Ela mandou, e o podcast? Como é que tá? E o podcast? Vamos fazer ou não? Aí você vem, me chama, vamos seguir o negócio, né? Dela, vamos. Mas daí, o que acontece? Ela já começou a criar um grupo, já criou um grupo no WhatsApp. Aí foi. Nós Quem me conhece sabe também, cara, quando eu decido fazer alguma coisa, eu vou... Virou um furacão. Eu viro um furacão. Eu sou uma pessoa enérgica e eu não posso dar uma dormida. Mas se eu acordo... E aí criamos o grupo. Aí a Bianca, que pra quem não conhece, ela trabalha com marketing, ela tem uma agência de publicidade. E eu comecei a pensar, isso aqui é uma junção perfeita. Porque cada uma tem uma área que é bem estabelecida e pontos em comum que a gente pode unir para fazer isso ficar forte. E nisso a gente terá a presença de convidados e convidadas que vão fazer uma diferença significativa para principalmente inspirar e ajudar pessoas a se encontrarem, assim como a gente está se encontrando como um todo. E o nome vem muito disso, né? O Pode Mais. A gente sempre pode mais. E a gente pode mais olhando os outros, às vezes, que já passaram por alguns desafios, obstáculos. Enfim, olhando e se inspirando, podemos mais, né? É igual, os erros, eles, mesmo a gente fazendo tudo certinho, eles sempre vão acontecer, não tem como evitar. E aí a gente pode ver as experiências dos outros e conversar, cara, trocar a experiência. Eu acho que isso que é o mais fascinante da vida, porque eu tem uma frase que eu li na Forbes Mulheres, que era uma jogadora que falava, eu nunca fiz nenhum gol que não tivesse tido passe de outras pessoas. Então, na vida, é como se fosse isso. Juntos, a gente pode ser mais forte. É isso mesmo. E Isa, vamos lá. Eu ia falar, por que vocês aceitaram? Por que vocês aceitaram? Vai, pra quem que você quer jogar primeiro? Então,
Então, pessoal, vamos repetir a pergunta séria, assim. Não, pode jogar, tá de boa. Corta. Não corta, não. Cortar, não, vai Isso não corta, pode deixar. Então, tudo bem. E, Vai. Porque eu aceitei. Bianca, por que você aceitou? Eu aceitei porque eu gosto muito dessa pegada de unir propósitos e colaborar por uma coisa maior. Eu acho que uma coisa material qualquer a gente pode perder, né? E quando a gente compartilha experiência, você traz essa experiência para você, aplica na tua vida e isso pode agregar. E a gente poder agregar, tanto aqui, numa mesa redonda, que nós vamos, se Deus quiser, receber várias pessoas e agregar isso para nossa vida, o podcast é uma extensão disso, né? Então, pessoas vão poder nos escutar, pessoas vão poder nos ver, né? E assim a gente atingir cada vez mais pessoas. Então, vamos lá, Verdade. Cláudia. Por que você aceitou fazer parte dessa família? Gente, foi muito louco, porque a Isabela, desse jeito... Cláudia, você quer fazer um podcast? Eu falei, vamos. Nem pensei direito. Aí teve um sono, o projeto. Aí do nada criou-se um WhatsApp. Falei, nem lembrava disso, velho. Como assim? Eu mandei lá, pessoal, vocês aceitaram, então é isso aí. Vocês aceitaram. exatamente. Bem-vindas ao jogo. E aí o jogo, credo. Cara, E o mais legal foi que, tipo assim, eu fiquei pensando, será que esse é o momento? Só que eu aceitei fazer o Pod Mais, né? Agora a gente tem um nome pra ele. Por alguns motivos. Primeiro motivo, networking. É o que eu mais desejo ter na vida, porque por muito tempo eu sempre fui quieta. Você me conhece desde criança, eu era muito quieta, não tinha essa... parece que uma voz estava engasgada As ali. pessoas acham que eu sou mega comunicativa ao natural. Não, isso foi algo treinado. E por eu gostar muito de ser sozinha... Não é sozinha a palavra, mas... Eu gosto da minha intimidade, eu não tenho tanto contato com pessoas. E eu sempre tive a mentalidade que se eu quero chegar num patamar, sozinha eu não vou chegar. Eu preciso de conhecer gente. Eu gosto daquela frase assim, eu não sei fazer tal coisa, mas eu sei quem sabe. Acho essa frase incrível. E, bom, o primeiro ponto de eu aceitar o podcast foi isso. Vou ter contato com pessoas incríveis, papos legais, porque se tem uma coisa que eu fico irritada é eu ter que ficar, tipo, conviver com uma pessoa que não tem a mesma mentalidade que eu. Não, por exemplo, sabe aquela pessoa que só tá pensando no final de semana? Ou tá trabalhando, tá pensando bater 6 horas? Vive a semana toda naquele coisinho ali. Final de semana, exatamente depois... isso. Eu não gosto de ter convívio com essas pessoas. Então eu falei, poxa, é uma puta oportunidade. Não pode falar puta, né? Já falando. Fazer uma perrengue, uma oportunidade, pá. E tem outra coisa. Gente, imagina o quanto que a gente pode inspirar outras pessoas. E eu tava bem numa fase. Acho que foi... Quando você falou do podcast, tava uma fase que eu falava assim, Deus, como é que eu vou ser instrumento do Senhor além de onde eu atuo hoje? Porque eu só vou da minha casa pra academia, trabalho. Casa, academia, trabalho. Esse é meu ciclo. Falei, eu preciso expandir. E aí eu vi isso como oportunidade de ser instrumento de Deus. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer pessoas que vão agregar nisso. É uma maneira descontraída da gente conseguir levar a palavra... Assuntos que são pautas que vão fazer diferença na vida das pessoas. Vai somar na vida das pessoas. É verdade. Exatamente. É incrível isso. Sim. E então, pessoal, basicamente a ideia inicial surgiu assim. E nós não temos um roteiro pré-definido. A gente precisa da ajuda de vocês para nos darem feedbacks no que a gente pode melhorar toda vez, porque a gente sempre pode ser melhor. E também porque a gente sempre pode ser mais, né? Sim, podemos ser mais. Mas eu acho legal Sempre. a gente se apresentar um pouquinho agora nesse primeiro episódio. Porque caso você... Eu tenho certeza que se você me conhece, você veio através, sei lá, do meu Instagram, talvez você não conheça as meninas Sim, e vice-versa. E vice-versa. Então vamos lá. Vamos começar pela Bianca. Vamos fazer o... Perfeito. Tá Bianca, vamos lá. Vai, Bianca, vamos. quantos anos? 23 anos. Profissão. Sou publicitária e empresária. Uau! Uau!
O que mais gosta de fazer nessa vida? Falar. Que eu gosto de fazer em geral? Tipo, no teu ramo. Falar assim, o que aquece teu coração? Fala, porra, eu gosto de fazer isso, velho. Tipo... marketing. Eu adoro marketing, eu adoro estratégias. Isso aquece com certeza meu coração todo dia, de unir pessoas no sentido de trabalho mesmo, assim, tipo, entregar projetos. Eu adoro isso. E eu sou apaixonada por fazer esporte, né? E Quem sabe 20 horas, 24 horas. 24 horas no esporte. É trabalho, esporte, dorme e come. É bicicleta. Ela percorre quilômetros de bicicleta. É tipo isso, mas eu sou apaixonada nessa vida. Eu acho energia. que é um equilíbrio também, né? Por mais que eu seja, tipo, workaholic total, tipo, trabalho tanto que precisar, eu preciso do meu tempo também pra fazer o meu esporte, fazer meu tênis, squash. O esporte é um escape ou só um hobby? É um hobby e escape também. Psicologicamente falando, eu tenho muita pressão por ter muita responsabilidade. Imagina que eu tenho uma agência de publicidade, chama Turn Public. Turn agora, mas é Turn Public, é o nome inicial, né? Ela tem 30 clientes, então são 30 empresas. São 30 empresas que cada uma tem uma estratégia, cada uma tem uma mídia social. E quando a gente fala de agência, não é só a rede social. Entende? A rede social é uma pontinha do que é visto, mas existem estratégias de clientes e tudo mais. Então, é uma responsabilidade. E eu vejo isso, o esporte, como também um momento que eu esqueço disso e que me dá um respiro, me dá um oxigênio, para depois eu voltar e olhar para esses meus clientes e olhar para minha equipe, olhar para tudo isso e conseguir dar conta. Porque senão você pira, né? Então, cada um tem um escape, cada um tem um hobby, né? Que acaba sendo isso. E o meu é o esporte. Não, e o esporte de você é muito, tipo... Uma característica sua. Exato, é uma característica. Igual a gente tava falando, as pessoas falam assim, meu Deus, eu vou jogar contra a minhoca. Eu vou ser massacrada. Porque assim, eu gosto de esporte. Eu gosto muito e eu sou muito competitiva. Eu sou, tipo, extremamente competitiva desde criança que eu me conheço por gente. Então, eu não só faço esporte, mas como vou pra competição, vou pra, sei lá... Tudo que eu acho que você sempre fez, você sempre foi até o final. Nunca parou ali. Não só jogo beach tennis, mas eu quero jogar beach tennis, vou no campeonato de beach tennis. Eu gosto, eu trago as pessoas que estão perto de mim junto também, gosto muito disso. Esses dias que você mora aqui em Maringá, mas esses dias eu chamei 9 amigos para fazer uma aula de beach tennis. Esses dias, assim, faz uns 2 meses. Um aulão de beach tennis. E dali saiu um monte de gente que continuou. 9 horas da noite, ninguém tinha... Era uma sexta-feira, 9 horas da noite. Ninguém tinha jogado nunca beach tennis. Vamos jogar, gente? Vamos. Juntou todo mundo dentro da quadra, conversei com o professor, falei assim, dá 1 hora de aula pra galera. Dessa turma de 9, assim, uns 5 estão fazendo aula. E, tipo, isso pra mim é mais gratificante do que, sei lá, eu fazer o esporte. Porque leva a gente junto. E aí, tipo assim, é igual... Ver você jogando beach tênis aqui em Maringá. Cara, eu fico feliz. Eu fico feliz pelas pessoas fazendo esporte. Até bobeira parece, mas eu fico feliz quando eu vejo, porque eu sei que faz bem. Então... Vamos pra Isabela? Vamos pra Isabela. Então, vamos lá, pessoal. Meu nome é Isabela. Eu tenho 24 anos. Eu sou cirurgia dentista. E, por meio da minha profissão, eu meio que transformo vidas, devolvo sorrisos, mas eu tenho a minha vida transformada nesse processo. E eu costumo brincar, mas todos os dias cedo, quando eu levanto, eu peço para Deus usar as minhas mãos para fazer o que for melhor. É como se fosse por Ele. E eu sinto como se, nessa entrega também, a minha vida fosse mais beneficiada do que talvez a deles. Que eu aprendo tanto com os pacientes, porque eu converso um pouquinho. Ou às vezes eu só escuto eles falando e eu aprendo com o que eles me falam e ressignifico para colocar na minha vida. E nesse meio tempo, eu entrei na faculdade muito cedo e saí cedo também. Eu morei 2 anos em Santa Catarina, que foi lá que eu tive o start. Desde o dia que eu me formei, eu peguei um avião, já fui para lá, não podia nem levar muita coisa, eu levei só o meu diploma para tirar o CRO. E eu comecei a trabalhar numa empresa familiar, que era dos meus primos, e é como se fossem irmãos para mim. E eu digo que foi meu primeiro mentor.
em todo esse processo. Que foi aí que eu fui me descobrindo cada vez mais, e principalmente por conversar com pessoas e ressignificar todo esse processo. Lá eu amadureci muito. Pra quem me conhece antes, eu também era uma pessoa chatinha. Não é chatinha, é como se tivesse algo dentro de mim que eu não conseguia transparecer pros outros, e às vezes eu preferia não falar, só Isabela, fazer. ela é uma pessoa extremamente elétrica. Então, energética. Muito. E aí a gente tá lá no grupo. Ela é 2 quase horas da aquele manhã. meme, assim, responde logo. A menininha, assim... 2 horas da manhã eu tô falando. Não, mas é que... Não, a gente foi viajar... Agora, pausa. Parênteses. A gente foi viajar no carnaval, juntas, uma vez. Balneário. Beleza. Era aniversário dela. Aí eu nunca tinha viajado com a Isabela de ficar um tempo assim, né? Já tinha ido entre muito mais amigos. Mas nesse caso, foi eu, ela e mais uma amiga. Cara, a pessoa não para. Ela não para pra ficar parada. Tipo, rodando, sentada. circulando. Ela fica rodando. Dentro dessa viagem, a gente tava na praia, tipo, deitada, tomando um solzinho. Cara, calor, tal, bronze. Vamos ficar de boa, Isa, porque mais tarde a gente vai pegar uma festinha. Vamos descansar. Tá bom. Ela sentou um tempinho. Daqui a pouco, ela me levanta. Fala assim, ó, vou ver um amigo meu lá na ponta da praia. Tá bom. Aí a gente ficamos sentados, tomando sol. Daqui a pouco, aparece a Isabela com a bicicleta amarela andando na praia. Isabela, o que é essa bicicleta, Isabela? Gente, eu precisava ver até meu Que amigo. é essa bicicleta, Isabela? Não, eu aluguei uma bicicleta, ficar andando. Eu falei assim, cara, essa pessoa é muito... E eu tinha ido pra aula cedo, na minha pós. Ela tava fazendo pós, a gente tava de ressaca do outro dia, tipo assim, um negócio assim. Isabela é E ela aquela tava eterna criança que precisa... Sabe aquela criança? Eu acho o máximo. Você Eu precisa, acho o assim, máximo. Eu tenho filha pequena, então a gente fica assim, nossa, chegou o final de semana, o que a gente vai fazer? Quais são as atividades que nós vamos fazer pra ela gastar energia? A Isabela é a mesma coisa. Exatamente. Quais Igual. são as atividades? Ela vai ser aquela mãe, sabe? Que vai medo. que vai ficar competindo com o filho, quem vai correr mais, quem dá vai e volta na sala. Cara, eu acho que hoje em dia essa é uma grande característica minha. E por ter ido morar longe da minha família, dos meus amigos, eu achei que eu nunca fosse fazer novos amigos lá. Porque todo mundo já era casado, eu tava indo pra trabalhar. E de repente me vi, meu primo fala, parece que você morou aqui sua vida toda. Porque você tem mais amigos do que nós, que moramos aqui faz 10 anos. E me vi nessa questão. Ganhava bem profissionalmente, me desenvolvi muito com o Matheus. Obrigado, Matheus e Adriele. E aí eu falei, preciso voltar para mais perto da minha família. Foi antes do corona e tudo mais. E nisso, na praia também foi em janeiro. Eu acho que na virada de 2019 para 2020. Foi aí que veio meu segundo mentor, que eu tenho que agradecer também. Falei, quero voltar para perto da minha família. O que eu posso fazer para ter isso sem perder o meu propósito de trabalhar, que é o que eu amo fazer? Foi daí que veio Isabela voltando para Maringá. Que o Wesley, muito obrigado por tudo que você... Ele é meu segundo mentor da vida. Eu brinco que eu sou uma junção do Matheus e do Wesley e ressignificado em Isabela. E aí que vim parar em Maringá. E então veio a pandemia, que ficou todo mundo mais em casa. Comecei a morar sozinha também. E toda vez que eu chego em casa, eu fico com essa energia acumulada e aí eu vou tentar ressignificar. É daí que vem essas ideias maravilhosas. E foi por isso, eu falei assim, eu preciso pegar algumas pessoas que vão me fazer bem, que vai ser uma conversa leve, que a gente vai conseguir crescer junto e que também cada uma tem que ter um ponto que vai unir, vai fazer dar certo, porque comigo sozinha isso aqui não ia estar acontecendo. E o mais hoje. legal é que, tipo assim, igual a gente já tinha comentado, são 3 mulheres novas, querendo ou não, cada uma no seu nicho, mas tem um traço que faz isso daqui, cruza nós três, né? São mulheres fortes, determinadíssimas, como se nada impedisse, né? Tipo, e a gente consegue. Eu vejo que tanto eu, você ou Bianca, todas nós conseguimos atingir o que a gente visa, porque tem foco. Sim. Tem essa... Pode passar pelo meio por uns perrengues? Pode Ficar tem que com passar. Fica com danos mentais, a parte. gente fica, mas depois ressignifica e vai. E vai. Claudinha. Chegou. Claudinha. Você pode me chamar de que quiser. Claudinha, Cláudia, Clau. Já me chamavam até de Dinha quando eu morei aqui. Morei não, né? Quando estudei aqui em Maringá. Dinha nova pra mim. Quantos anos? Conta um pouquinho. Cláudia, Eduarda,
Cláudia Teston, me segue lá no Instagram. Fazendo Merchan. Boa, primeira que fez o merchan. Eu tenho 25 anos, casada, mãe de menina, sou, sei lá, empresária. Pode colocar empresária, não tem problema. Eu sou um pouquinho de tudo. Já fui DJ. Verdade, esqueci, eu tenho seu CD dos 15 anos até hoje. Eu fui DJ, sou brigadista, tem várias coisas no meu currículo. Onde que você trabalha atualmente? Trabalho na empresa da minha família, sempre trabalhei lá. Como que é o nome? Fala aí pra nós. Teston, a marca dos gigantes. Boa! Sempre trabalhei na empresa da minha família. Desde 15 anos. Na verdade, eu optei para... Não é que eu parei a escola. Eu saí, eu estudava de dia, pedi para estudar à noite, porque eu não gostava de estudar. Odiava a escola. E fui estudar à noite para poder, enfim, trabalhar, que é uma coisa que eu amo. Eu amo trabalhar. Independente do que eu esteja fazendo, eu acredito que o trabalho edifica o homem. Na verdade, eu fui começar a trabalhar com a seguinte frase: mente vazia, oficina do diabo. Então, assim, trabalhar é algo que eu adoro. Sim. Não, eu sei que vocês querem que eu pergunte. Eu sei que vocês querem que eu responda. Vamos puxando. E Claudinha, me fala assim, você é mãe, né? E você foi mãe nova. Mãe nova. Né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Donatella, ela veio... Ai, meu Deus do céu. Donatella é um meu ponto fraco. Pra quem não sabe, eu tive um câncer e... Da minha história, né? O câncer na vida da minha família é algo muito pesado, porque eu perdi mãe, perdi irmão, tudo por causa da doença. Então, quando eu descobri que eu tenho... Foi um baque pra minha família inteira. Mas pulando essa parte, porque um dia a gente vai chegar a falar mais disso. A Donatella, ela veio... Donatella significa presente de Deus. E ela é realmente um presente da minha vida. A Dodô, ela é a luz da minha vida. Ela é incrível, assim. E ser mãe é isso. Eu fico muito triste quando eu vejo, tipo... mulheres não querendo engravidar e por achar que isso vai atrapalhar. Não é. Mil maravilhas. Vir aqui hoje é um perrengue, né? Tipo assim, com quem vai ficar com ela? Eu saí de casa achando que ela tava com febre. Então, a gente tem um lado nosso mãe, só que ser mãe a minha vocação. Eu descobri, depois que ela nasceu, eu falei, nossa, eu nasci pra ser mãe. Eu não nasci pra fazer mais nada além do que ser mãe. Então, é que você precisou passar por todo esse processo pra saber o que era bom pra você e o que você queria. Eu costumo dizer que vale mais a gente saber o que a gente não quer do que saber o que a gente quer. Verdade. Porque a gente quer tanta coisa. Então, o que eu não quero pra minha vida? E eu costumo falar que eu tenho que viver pra eu saber se eu quero ou não. E eu nunca me arrependi de nenhuma decisão que eu tive. Mas isso não significa que eu não tive efeitos colaterais. Eu decidi uma coisa, fui lá, fiz... Tive alguns efeitos, mas se eu não tivesse passado por aquele processo, por aquela situação... Você não teria a cabeça de hoje, né? Eu não teria... não digo nem a cabeça, mas, tipo assim, a sensação de que eu tô vivendo pra fazer uma vida valer a pena. Com certeza. E é por isso que a gente tá aqui hoje. Sim. É tipo isso, cara. Eu falo que a gente tem que agradecer por tudo que aconteceu na nossa vida, porque... Sei lá, tudo, desde Em tudo dei graças. Em tudo dei graças, igual... eu sofri. Não sei se isso aconteceu comigo, pelo menos eu nunca tomei isso pra mim. Sofri bullying na escola. Cara, é o que te fez ser quem você é hoje. Que antigamente era assim, fez bullying, você retribui. Hoje em dia, tipo assim, tá tudo muito chato. Não pode falar muito, pessoal. Corta, brincadeira. E eu queria saber uma coisa em especial da Bianca. Você, por já ter morado em São Paulo, já ter feito intercâmbio, morado fora, como é que é pra você hoje ter voltado pra Cianorte? Igual vocês duas moram lá, mas você sempre ficou mais lá, né? Sempre. E porque quando fui morar, morei ali na esquina, morei em Santa Catarina, e quando eu voltei pra cá, eu sinto uma sensação como se fosse uma família eterna, estar perto de quem eu amo, dos meus pais, dos meus tios, dos meus amigos. Sim. O pessoal do Paraná é muito mais gente boa. Tô brincando, pessoal.
Tô brincando, Poucos mas... amigos de Santa Acabou. Catarina. Não, eu brinco, mas lá era como se fosse assim, tem É que ter... diferente quando é você tá diferente o na perfil. cidade que você cresceu, Nasceu. né? Nasceu. Não, então, na verdade eu voltei, eu morei em São Paulo 4 anos, fiz faculdade lá, fiz grandes amigos lá, muito legal. Igual eu em Tubarão, cara. É, Beijo, pessoal de Tubarão, amo vocês. e aí eu, na verdade, voltei pra Cianorte por causa da pandemia. E deu a pandemia, tudo fechado lá. Sim, ela Sim. ia ser morar Eu fora. ia morar lá, na verdade, eu ia morar lá durante 3 meses, depois tinha outros planos. Assim, não era pra ter acontecido o que aconteceu no último ano, assim, tipo, na minha cabeça, nos planos da minha cabeça. Nossa, pra mim a Tern Mas- existe há milênios. Não, a Tern tem 6 anos. Nossa. A Tern tem 6 anos. Eu, na verdade, comecei a agência, chamava Zeibe, no 2º ano da faculdade. E aí eu comecei. Aí eu tive 3 anos com a Zeibe. Aí eu comprei a parte da minha, então, sócia, que era uma das minhas melhores amigas hoje em dia, que é a Júlia. E eu fiz uma fusão com a Tern, que era dos meninos em Cianorte. Só que acontece, quando eu fiz a fusão, eu continuei morando em São Paulo. A ideia da fusão foi atender mais clientes em Cianorte. Entendeu? Como se fosse um polo novo. Porque, por exemplo, eu tinha gente de Cianorte que me procurava e não... E tinha gente que me procurava e depois eu não conseguia atender, porque eu estava em São Paulo. Então, foi isso, o intuito da fusão. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, eu vou ficar em São Paulo. Vou crescer a agência aqui e, de alguma forma, vou tentar, expandir aqui meu negócio. Porque eu sempre vi São Paulo e vejo ainda como uma cidade de oportunidades. Uma cidade que talvez eu não queira criar meus filhos, mas é uma cidade que eu Queria vejo... mandar eles Cara, e mais pra falam frente. muito disso, né? Tipo assim, eu escuto muito da tal da Alphaville. Todo mundo parece que prospera. Aham. As oportunidades vêm mais fácil. Só que, tipo assim, Acho que é um um canal negócio maior assim, que... você tem que trabalhar, entendeu? E aí foi o que de aprendizado também. Aí com a pandemia, tudo fechado lá, eu ficava dentro de um apartamento, fechada, Sem lá, ninguém? sem ninguém, ou eu vinha pra Cianorte, na minha casa, com a minha família, meu irmão, no primeiro ano de medicina, em casa, uma oportunidade que talvez nunca mais a gente vai ter de ficar a família inteira dentro de Juntos. casa. Nossa, verdade. Que legal. E aí eu voltei. Aí no que eu voltei, as coisas foram acontecendo em Cianorte. E eu comecei também a aprender que da onde você estiver, se você fizer um bom trabalho, ele vai ser reconhecido em qualquer lugar. Nesse tempo de pandemia, fechei cliente em Belo Horizonte, fechei cliente em Recife, fechei cliente em tudo quanto é lugar do Brasil, estando em Cianorte, não necessariamente precisando estar em São Paulo. E as coisas vão mudando. Aí veio a oportunidade de abrir a agência, né? E tudo mais. E estar em Cianorte, ao meu ver, nesse momento de pandemia, me trouxe também um pouco mais de sanidade mental. No sentido de, cara, se eu ficasse trancada dentro de um apartamento, nossa... Eu moro sozinha e às vezes eu me sinto... Mas você consegue ir pra tua Consigo, família. né? Em São Paulo não é assim, final de semana vem aqui, entendeu? É um negócio mais rolê pra você vir e tal. E é diferente. Lá em São Paulo, eu falava isso pras minhas amigas. Você vai marcar um rolê. É toda uma função. Uma janta. Você tem que avisar 15 dias antes. Dia 14 É de igual em Santa outubro, nós Catarina, vamos velho. jantar. Não, porque é programado. Não existe, vocês vão É um usar? grupo pra combinar, pra que... Aqui em Cianorte não, fala, tô passando aí, Não, assim, desce, igual ou se agora. troca e vamos. Agora, tá acabando aqui, vamos almoçar? Vamos almoçar, tá bom. Não existe isso lá, assim, nesse sentido. Só com alguns muito perto. Eu também E aqui senti eu isso. sempre fui muito amigo. Eu sou muito perto dos meus amigos. Então, quando eu voltei, minha qualidade de vida em Cianorte, tudo melhorou. Eu acho que a gente fica mais produtivo até no trabalho. Eu costumo dizer, se eu fosse olhar a Isabela de hoje pra Isabela de 1 ano e pouco atrás, tudo que aconteceu na minha vida que evoluiu, eu não teria essa propensão de achar isso. Eu ia estar bem antes, cara. E tanta coisa, Deus colocou tanta pessoa. Nenhuma pessoa que passou pela minha vida não deixou algo. Eu saí diferente de cada pessoa que eu conheci. Foi paciente. Foi as meninas que trabalham com a gente ali no consultório. Eu costumo falar que elas me conhecem melhor que minha família.
porque eu fico com ela 8 Maior a parte 10 do horas tempo. do dia. É verdade. Daí o dia que eu tô triste, eles falam: o que tem com você? Que você não tá tão assim, tão energética. E daí eu falo: gente, calma. E eu falo, às vezes a minha mãe não sabe que eu tô passando por isso. E eu também não vou falar, porque eu sei que vai passar, é coisa momentânea. Então, todo mundo que passa, igual você falou, é família. Sim. E eu levo isso muito, muito a sério nas minhas relações. E eu acho assim, por exemplo, cada pessoa que passa deixa um pedacinho e você também deixa um pedacinho dela. Uma troca. É uma troca, é uma troca, é uma troca. E falando do podcast, puxando pra isso, porque nosso primeiro episódio, eu acho que é sempre legal a gente puxar pra isso, é esse nosso propósito, né? Troca. Troca de experiência. Troca de experiência. Vamos pro bate-volta? Mas eu tenho uma pergunta, na verdade, antes da gente fazer o bate-volta, porque eu nem sei se vou saber responder esse bate-volta. A gente não planejou pra nós. A gente vai deixar todo mundo numa saia justa, mas a gente não quer ficar se na deixar saia na justa. saia justa. Vocês têm alguma rotina de manhã ou à noite que vocês fazem todos os dias sem cessar? Orar? Pode ser nocivo ou não nocivo? Então, quando eu morava em Santa Catarina, eu tinha uma rotina todos os dias à noite, tipo, até 11 da noite eu ia na academia. Era um ciclo. Como eu voltei pra cá e deu um mês, deu a pandemia, isso foi uma coisa que eu deixei, mas que eu tô voltando. Comecei o beat agora, então eu vou voltar. Você vai voltar. Só que eu costumo, pelo menos todos os dias, assistir uma aula. Meu intuito era ouvir um podcast na área de negócios, na área de relação, inteligência emocional, porque lidar com pessoas é o que vai mediar. Você pode ser a melhor pessoa da publicidade. Só que se você não tiver emocional preparado, médico, né? O médico lidar, pode ser, sei lá... fudido, mas se ele não souber passar pra que ele tá ali, não serve de nada. Pode ter MBA, pode ter doutorado, não sei o que lá. E eu costumo procurar isso. Antigamente eu via de investimentos também, só que eu dei uma parada agora. E ver uma aula do trabalho, que é uma coisa que eu nunca posso parar. É verdade. Às vezes eu procuro fazer isso todos os dias, mas tem dia que eu não consigo e às vezes eu falava... Eu escutava tudo acelerado porque eu me cobrava sobre isso e hoje eu tô mais... Não, se não der hoje, tudo bem, amanhã eu vejo. Não vou morrer por isso. E você, Claudinha? Ai... A Claudinha, ela tem um podcast também de frases. Verdade. Fala aí, Claudinha, um pouquinho. As frases de afirmações positivas, elas foram um divisor de água na minha vida. No sentido assim, eu sempre quis coisas que eu ficava, meu Deus, mas como é que vai surgir? Sabe quando você não sabe como é que você vai fazer o negócio acontecer? E aí eu descobri que existia um método que eu poderia intensificar com que as coisas chegassem até a mim. Eu já usava isso antes de ter essa noção. Mas as frases, elas são frases que você vai emanar para o universo. O universo, ele é um espelho. Do jeito que você mandar, pá, ele volta para você. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E foi muito legal a situação no podcast, porque eu tenho uma amiga que eu sei que ela tem alguns perrengues que ela passa. E ela tentou de tudo, cara. Ela já tentou de tudo. E aí eu não aceitava. Falei, como que você tem... Tudo pra dar certo e não Tudo pra dar certo e não dá certo. Eu falei, você já fez frase de afirmação positiva? Não. Ela já tinha feito de tudo. Yoga, terapia, coach. Tudo. Tudo ela fez. Menos isso. Eu falei, como eu sei que não existe tanto, eu falei, vou fazer mesmo que, tipo, nem todo mundo vai escutar, porque você tem que ter aquela... que eu sou um pouco zero de paciência para yoga, mas isso é muito legal. Então, tem as frases de afirmações positivas, é um podcast solo, que são 12 episódios, mas você pode torná-los em 5. Porque só as frases, você pode pegar só as frases. Tá disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. E, cara, se você aplicar aquilo lá todo dia, parece bobeira. Primeira vez que você pega aquilo lá pra falar, você vai falar assim, eu sou a retardada, que eu tô falando isso? Mas surge, as coisas vão acontecendo. É muito louco. Por isso que eu adoro esse tema de energia, né? Porque eu acredito muito que a energia e tudo que há em volta ou ela vai te atrair, ela vai te atrair tanto pra coisas boas, tanto pra coisas ruins. Onde bate volta?
Vamos. Boa, era Bate e tipo volta. Frase. uma frase. Pode ser uma que você tem tatuada. Não, tenho. Que eu não esteja... Não, que eu aprenda a estar e a ser com muita intensidade, ser eu, ser com amor e ser com muita empatia. Parece que é tudo unida, né? Assim, né? Vários pontinhos. Mas só fazendo um link, todo dia de manhã eu escrevo alguma coisinha, um salmo, alguma coisa assim. E tem essa frase eu gosto de, às vezes, escrevê-la. Porque ela vai puxando. Aprender a não ter, né? A gente tem que ser, a gente tem que estar aqui e sentir. Isabela, a frase, Isabela. Uma frase. Aquilo que não te desafia não te transforma. É uma coisa que tem muito a ver comigo. Acho que é por isso que eu vivo nesse all-in. Ou eu entro mesmo pra estar, eu acho que eu não consigo. Eu até consigo, mas não estaria sendo eu totalmente. Sim. Um defeito? Defeito? Vai lá, Cláudia. É eu? Defeito, arrogância, qualidade, autoconfiança. Porque eu acredito que o nosso defeito e a nossa qualidade, elas andam de mãos dadas. O que vai diferenciar é a dose do momento. Tá, o meu defeito é que eu quero as coisas não pra já, mas como se fosse impaciente, mais ansiosa nesse lado. Minha qualidade. E a minha qualidade, eu acho que a autoconfiança também só que foi uma coisa que se desenvolveu com o tempo, mas que eu acho que eu sou muito direta e proativa. O que precisar fazer para chegar no resultado, eu vou fazer. É isso aí. Yeah. Eu acho que um defeito meu é que eu sou bem imediatista. Eu acho que é isso, mais ou menos, que você quis dizer. Isso. E qualidade, eu sou determinada. Tipo, não tem Constância, nada... você sinto isso. Não tem nada que, tipo, você não me der, eu vou fazer acontecer. Eu acho que É isso que a gente tem em comum aqui, pessoal. Sangue nos olhos. Na verdade, todo mundo aqui tem mais ou menos um pouquinho tudo igual, né? Sim. E isso é legal. Então, gente, basicamente esse é o piloto. Essas somos nós. Segue lá no Instagram, né? Qual que é o teu? O nosso Instagram é @podemais.cast. Nós estaremos postando todas as novidades, todas as coisas Tudo que for acontecer por lá. E Vamos deixar nosso Instagram. BizelaCat. @Isabela P. Barbosa com 2 L's e S. Isso. @Cláudia Teston. E pode falar. E pode falar, pode pode mais, tudo. E aí, assim, feedbacks, sempre. Bem-vindos. Para melhorarmos. Interaja com a gente. Interaja e a gente sempre pode mais, né? Então, o feedback ele é importante para isso. exatamente, Fechou? pessoal. Acompanha a gente, porque o nosso desejo aqui com você agregue para nós e nós agregamos para você. Obrigada e até a próxima.